Olá, segundo dia de quarentena e eu aproveito para ler um noticiário, verificar o que estão falando a respeito da pandemia, tentando me informar e com isso também ter alguma coisa para dizer para vocês, porque não sou especialista, não é a minha área de conhecimento, então a área biológica praticamente não é a minha praia, mas reconheço as pesquisas científicas e reconheço o papel que tem a ciência para ajudar o homem a vencer esses desafios. Bem, então busco fontes confiáveis nesse mundaréu de informações que acabam pipocando na internet, de gente desqualificada. Ficam falando um monte de bobagem que eu não vou repeti-las aqui, justamente para não dar vazão a tanta asneira, tanta burrice. Bem, e lógico que no meu microcosmo aqui, na minha casa, aqui em frente de casa tem uma praça, então peguei uma caixa de som, subi no muro e, junto com o microfone, selecionei algumas mensagens dessas que circulam na internet, que são de fontes confiáveis, e comecei a replicá-las em alto e bom som para que todos que estivessem na praça pudessem ouvir. Eu posso dizer que eu tive sucesso com alguns. Algumas pessoas ouviram e logo em seguida saíram, né? Tomaram seu rumo, foram para outro lugar, e outras não. Bem, mas esse aí não é a coisa mais importante. A mais importante é a quantidade de pessoas que, mesmo ouvindo a mensagem, não se moveram, algumas até fizeram algum tipo de troça. Essas são as pessoas perigosas. Eu estava lendo a respeito sobre a estatística das pessoas que realmente compreendem a mensagem e ficam em casa. Ela corresponde a 1/3 da população. Em cada 10 pessoas, né, pelo menos 3 pessoas, elas acabam entendendo a necessidade de ficar em casa. As outras, não. Isso é muito preocupante, porque as pessoas que resolvem sair de casa geralmente são jovens. Foi isso que eu percebi nesse meu microcosmos, essa minha amostra ridícula, que ela não diz absolutamente nada, mas que serve de alerta. O jovem, na estatística que foram apresentada pelas autoridades de saúde pública, tanto aqui no Brasil como no exterior, apontam que ele é mais transmissor, né, veículo de transmissor, do que alguém que vá ter a forma mais grave da doença. É importante que as autoridades pensem a respeito de que fazer com essas pessoas que estão entediadas em casas, o que fazer com o jovem. Num país que praticamente a gente não pode dizer, ó, leia um livro, porque sequer, talvez essas pessoas não tenham um livro para ler dentro de casa. E também, pensando em uma outra situação, seria liberar que as empresas de telefonia pudessem liberar acesso de internet a todos, mas se isso acontecesse também, ia entrar em colapso a internet, porque não existe banda larga suficiente para suportar uma quantidade muito grande de pessoas entrando na internet ao mesmo tempo. Mesmo aqueles que têm serviços contratados com a telefonia, a aumentar a quantidade de pessoas em casa, a tendência é que haja uma queda na qualidade da prestação de serviço, e os vídeos vão ficar mais lentos, os downloads de alguns arquivos vão ficar também mais demorados, e isso tudo vai impactar na forma que a gente vai usar a internet. Essas coisas que estão para acontecer, a gente precisa se preparar, não é? Tem outras alternativas que você pode fazer em casa. Se você tiver um instrumento musical, tente aprender a tocá-lo. Informe-se pela TV aberta ou pela TV a cabo, quem a tem. Mas é importante que se busque informação a respeito do que está acontecendo, para que você possa acompanhar o desdobramento das ações que serão necessárias para essas próximas 2 semanas. De minha parte, eu vou continuar monitorando a praça aqui de frente de casa. Seria mais interessante que a própria vigilância sanitária, ou então a própria polícia militar, ou a guarda municipal,
ela se encarregasse também desse comunicado e que passasse nos lugares de aglomerações de pessoas, mandando as pessoas irem para casa. Só assim teremos a diminuição da transmissão do vírus na nossa cidade. Chama atenção para pequenas cidades que existem ao redor do país, principalmente aquelas que têm uma estrutura de saúde pública muito frágil. Muitas têm até hospitais que são só pontos de translado de doentes para um centro maior. O prefeito, um investimento que ele tem em saúde, o grande investimento é a compra de uma ambulância para levar casos graves de uma cidade a outra. Isso acontece não somente aqui no Amazonas, mas já morei no estado de São Paulo, já morei no estado de Minas Gerais, no Distrito Federal, e eu sei que isso ocorre em praticamente todas as pequenas cidades ao redor de grandes centros. Se tem uma infraestrutura mínima de saúde, de atendimento ambulatorial nas pequenas cidades, e que os casos mais graves são levados para serem tratados no grande centro, onde você vai ter UTI, vai ter uma gama de atendimento, de suporte à vida que nessas pequenas cidades não tem. Então, você que mora numa pequena cidade também tem que pensar nisso. Cobrar do seu prefeito medidas mais extremas, porque no seu município provavelmente não terá um leito de UTI para lhe atender de pronto, caso você tenha a forma mais grave da doença. Então você vai ter que correr, entrar numa ambulância e se deslocar para um grande centro que muitas vezes está a algumas horas de distância, e isso pode ser crucial ou até mesmo um impedimento para que você tenha atendimento médico adequado. No mais, eu vou continuar fazendo minhas gravações e colocando a minha opinião a respeito do comportamento que as pessoas devem ter, e minha experiência nesse momento de crise vou compartilhar com todos vocês. Uma coisa eu gostaria de pedir: não se esqueça da oração. Acho que a oração é o que você pode fazer para trazer paz para si e para sua família. Procure ter momentos de oração em família e peça a Deus que nos proteja e que proteja também aquelas pessoas que ainda não têm oportunidade de conhecer a gravidade dessa pandemia que está afetando a todos nós e que vai durar muito tempo. Vai parecer uma eternidade. Setembro está distante. E essa é a linha do tempo que as autoridades colocam para que o Brasil comece a sair dessa grave crise que ocorrerá em breve em nosso sistema de saúde. Deus nos proteja.